Olá, o meu nome é Priscila e eu vou ministrar essa aula de oratória para influenciadores digitais. Essa aula é para você que quer melhorar a sua comunicação nas redes sociais. Muitas pessoas possuem dificuldade em se comunicar através de vídeos nas redes sociais. Isso se deve ao fato de que nós que hoje somos adultos, quando criança, não tivemos essa facilidade que as crianças de hoje têm com o computador, com a internet. Nós não fomos criados assim. Então, nós temos hoje um pouco de dificuldade para lidar com a comunicação nas redes sociais. Mas isso não é nada muito complicado. É uma coisa que é fácil de ser resolvido. Primeiramente, eu preciso explicar que não há fórmula mágica. Muitas pessoas procuram um curso de oratória achando que vão encontrar uma fórmula mágica, um padrão para ser utilizado para sua comunicação. E não existe isso. Se este fosse um curso de oratória para apresentação de trabalho de conclusão de curso, nós temos um padrão que nós vamos tentar modelar os alunos para se encaixar naquele padrão. Por que eu digo tentar modelar e não modelar? Porque o padrão de apresentação de trabalho de conclusão de curso há um padrão definido. Só que não tem como todos os alunos se encaixarem exatamente da mesma forma naquele padrão. Por que isso acontece? Eu vou te responder. Porque cada pessoa tem características próprias e essas características pessoais têm que ser respeitadas. Existe aquela pessoa que fala mais devagar, já outra pessoa vai falar mais rápido. Uma pessoa é muito calma, já outra pessoa é muito agitada. Uma pessoa tem a fala mais baixinha, outra pessoa tem a fala mais alta. Isso são características, cada pessoa possui as suas. Existe um padrão para apresentação de trabalho de conclusão de curso. E quando entramos no curso de oratória, especificamente para este assunto, nós vamos, aquele que fala devagar, muito lento, nós vamos dar uma acelerada na fala. Aquele que fala muito rápido, nós vamos orientar a falar mais devagar para poder se encaixar dentro do contexto. Mas não há um ritmo exato. Você não coloca um ritmo, o mesmo ritmo para todas as pessoas. Todos os alunos seguirem aquele mesmo comportamento como se fosse uma sincronia de balé. Não há isso. A comunicação, cada aluno vai ter a sua. Cada um vai fazer da sua forma, só que tentando chegar o mais próximo possível daquele padrão. E volto a repetir, tentando porque um ou outro pode conseguir fazer aquele padrão exato, mas a maioria vai ficar próximo, mas não vai seguir aquele padrão exato, porque tem essas características que têm que ser respeitadas. Quando você perde as suas características pessoais, você deixa de ser você mesmo. Você passa a ser um personagem. E para o influenciador digital, isso não é o ideal. Pode até ser que um ou outro, dentro do seu caso concreto, dentro do seu produto, dentro do seu projeto, queira isso, seguir um personagem. Mas a maioria não quer isso. A maioria das pessoas que vão se comunicar através das redes sociais, elas querem ser o que elas são e não um personagem que foi criado para entrar ali na internet e se comunicar com outras pessoas. Por isso, essas características pessoais, elas têm que ser respeitadas. Ainda mais quando eu falo de oratória para influenciadores digitais. Já disse que a fórmula mágica não existe, mas vocês vão aprender várias técnicas para se aproximar do seu público. E o ideal, né? O ideal é vocês entenderem desde já que cada público vai pedir um tipo de comunicação. O princípio da oratória é ter clareza e o diálogo estruturado. A clareza consiste em você ser compreendido na mensagem que você está passando. A pessoa entender aquilo que você está dizendo.
A clareza é isso. É fácil você entender o que é clareza. Você está entendendo tudo que eu estou te passando? Ou eu estou te explicando de uma forma e você está entendendo de outra? Se eu estou explicando uma coisa e você entende outra, ou se eu explico e você não entende nada, a comunicação está ruim, não está clara. Porém, se eu te explico e você entende tudo, há clareza no meu discurso. E o discurso tem que ser montado de forma estruturada, para que dê sequência ao pensamento, para que aquilo que está sendo colocado tenha uma lógica que vai sendo construída e o receptor daquela mensagem ele vai entendendo aquele discurso. Esses são os dois pontos básicos de uma boa oratória: é a clareza e é a estruturação do discurso. Agora vamos para o público. O seu público vai falar para você como que essa sua oratória vai ser, como que essa comunicação vai ser feita. Não vai ter um padrão, como já foi dito, só que você tem que pensar o seguinte. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você é uma psicóloga. Você é psicóloga e você tem uma página, um perfil na internet, onde você se comunica com senhoras a partir de 60 anos. Você está fazendo um trabalho de psicologia para pessoas idosas. E você tem um outro perfil, onde você faz tutoriais de maquiagem e o seu público-alvo são meninas de 15 a 20 anos. A comunicação que você vai utilizar para falar com essas senhoras num perfil profissional de psicologia é a mesma linguagem que você vai utilizar para falar com as meninas no tutorial de maquiagem? Claro que não. A sua linguagem, a sua comunicação tem que conectar o seu público. Se você pega a linguagem formal que você utiliza com as senhoras da psicologia e traz para meninas de 15 a 20 anos, provavelmente você não vai conectar esse público. Você não vai conectar essas meninas de 15 a 20 anos. Elas não vão se aproximar de você pela sua linguagem. Pode ser que você tenha bastante seguidoras, um número enorme de pessoas interessadas no seu conteúdo. Pode sim. Só que não é o mais provável que ocorra. Então, vou te dar outro exemplo para melhorar. Você tem dois perfis. Você já entendeu que a linguagem que você vai utilizar com as senhoras é diferente da linguagem que você vai utilizar com as meninas. A forma de comunicação é diferente. Mesmo que os dois discursos hajam clareza e estruturação. Só que você resolve convidar essas senhoras para conhecer esse seu perfil de maquiagem. E você vai fazer um tutorial de maquiagem para pessoas mais velhas. A forma como você vai se comunicar já vai ser direcionada para essas senhoras. Porque se você faz um tutorial de maquiagem lindo, excelente, mas você utiliza a mesma linguagem que você está utilizando com aquelas meninas de 15 a 20 anos, não vai haver a mesma conexão que você teria se você utilizasse uma linguagem apropriada para pessoas de 60 anos em diante. Nesse tutorial de maquiagem, você não precisa ter uma linguagem tão técnica quanto você utiliza numa página profissional de psicologia. Mas tem que ser já uma linguagem que conecte a maquiadora com o público idoso. Então, estou explicando isso para que vocês entendam que isso tudo tem que ter uma conexão. O que vai conectar você com o seu público é a forma como você se comunica. Se o seu público entra e vê que aquela linguagem não é para ele, ele não se sente acolhido no seu perfil. Ele não se sente próximo de você. Então você tem que direcionar a sua linguagem para o seu público. E esse segundo exemplo é muito bom para você pensar no seguinte: eu tenho vários produtos e vários serviços a oferecer. Se todos os produtos e todos os serviços têm como objetivo o mesmo público-alvo, a
A comunicação pode ser a mesma. A forma de se comunicar provavelmente vai ser a mesma, é o mesmo público, não tem por que você mudar, salvo técnicas que você vai aprender quando você está muito feliz. Você passa aquilo de uma forma. A sua voz transmite a emoção de uma forma. Quando você vai dar uma notícia triste, você já se posiciona de outra forma, já é outra postura, já é outro tipo de voz que você já vai passar outro tipo de emoção, mas dentro do mesmo público. Porém, se você tem vários produtos e esses produtos são para públicos diferentes, você pode ter um mesmo perfil. Só que, quando você for fazer propaganda desse produto, quando você for dar explicação desse produto, você vai ver para qual público essa mensagem você quer transmitir. Isso quer dizer que as demais pessoas do seu perfil não vão ver? Claro que não. Todas as pessoas vão receber aquela mensagem, dentro, é claro, da entrega que a rede social faz. Mas, se a sua intenção com determinado produto é para vender para um público de mulheres de 20 a 30 anos, você tem que fazer uma mensagem que conecte essas pessoas. Que quando essas pessoas ouvirem a sua comunicação, ouvirem o que você tem a dizer, elas se interessem. Seja uma comunicação que as aproxime de você. Já um outro produto que seja para mulheres de 50 a 60 anos, a comunicação já pode ser um pouco diferente. E o importante é que essas pessoas sejam tocadas pela sua comunicação, sintam-se próximas de você, sintam-se conectadas com o seu conteúdo. Entenderam essas diferenças? Pode ser dentro do mesmo perfil profissional, só que a sua comunicação vai ser direcionada para o público que você quer atingir. Dito isso, entendido isto, fica mais fácil. A comunicação vai ser feita de acordo com a pessoa que eu quero atingir. E as técnicas de oratória, elas servem para melhorar a nossa comunicação. Mas, naturalmente, nós já nascemos nos comunicando. A comunicação, existe aquela comunicação não verbal, que é a comunicação que é feita pela postura, pelos gestos, e a comunicação verbal, que é a mais utilizada. Essa comunicação verbal, ela pode ser melhorada. Para isso, existem as técnicas de oratória. No nosso curso, nós temos um módulo só com técnicas de oratória para melhorar a sua comunicação. Mas isso não quer dizer que você não saiba se comunicar. Não é isso. Você faz um curso de oratória para melhorar a sua comunicação e não para aprender a se comunicar, porque isso certamente você já sabe. Um dos grandes problemas, nós temos um módulo só de técnicas de oratória, que você vai aprender essas técnicas e, conforme o conteúdo for sendo colocado em prática, você vai ver que a sua oratória vai melhorando. E um dos grandes problemas que nós encontramos nos alunos que procuram curso de oratória é o medo de falar em público. Quando eu falo medo, eu estou falando de uma forma mais ampla. Mas as pessoas têm medo do julgamento, têm medo do que os outros vão falar, têm medo de serem criticadas, têm medo de sofrer ataques, que hoje é muito comum na internet, infelizmente. E isso faz com que algumas pessoas travem. Essas pessoas, não é que elas não saibam se comunicar. O problema é que elas acham que elas não sabem. Mas não é isso. Elas sabem se comunicar. Elas podem se aprimorar, evoluir? É claro que podem. Todos podem evoluir. Mas o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de várias outras coisas fazem com que as pessoas travem na hora de gravar vídeos. A pessoa escuta a voz e fala: minha voz não é legal, minha voz é péssima. Nós não temos a real noção de como a nossa voz é, até ouvi-la de alguma forma que seja gravada. Porque o som que nós estamos acostumados a ouvir quando nós falamos é diferente do som quando você ouve uma voz sua gravada.
Então, a primeira coisa é achar que a sua voz não é boa. Nas técnicas de oratória, você aprende a dosar esse tom, a colocar emoção, a forma como você vai falar. Isso é aprendido. Só que voltando a esse problema do medo de falar em público. No curso, há um módulo que vai trabalhar com a inteligência emocional. Vocês vão aprender a entender esse medo que é sentido e, a partir daí, controlar o seu comportamento diante dessa emoção, que é o medo. E o seu comportamento, ele tem que ser propenso a te proporcionar aquilo que você deseja. Você deseja falar na internet, falar bem. O medo vai existir? Sempre vai existir. Ainda mais pessoas que já sofreram ataques na internet, já tiveram algum problema de alguém criticando, rindo, chamando de blogueirinha. Esse medo vai existir. E esse medo é bom, porque ele que vai te levar a produzir conteúdos sempre melhores, na expectativa de que não hajam críticas. Esse medo te leva a evoluir. Você só tem que aprender a lidar com ele e se comportar de forma que ele não seja um obstáculo para impedir o seu sucesso como influenciador digital. Então, nós temos um módulo só para tratar isso, tratar esse pequeno problema que logo será resolvido. Temos um outro módulo de português. Quanto a português, eu preciso dar uma dica. Você pode aceitar essa dica ou não. Quando nós estamos ensinando alguma coisa, geralmente nós estamos ensinando para um público que não tem conhecimento técnico na área. Existem casos que nós estamos ensinando para um público que tem conhecimento, então fica mais fácil. Nós podemos utilizar o vocabulário técnico. E é o que normalmente as pessoas estão acostumadas a utilizar vocabulários técnicos no seu dia a dia. Os profissionais de determinada área utilizam o vocabulário técnico. Só que quando você vai fazer um curso, você vai ensinar algo, você vai dar uma aula para pessoas que não possuem esse conhecimento técnico, você tem que explicar de forma que a pessoa entenda. Com isso, você às vezes acaba indo para uma linguagem que não é uma linguagem técnica, que para você que possui formação nesta área, esta linguagem pode parecer errada. Só que uma boa oratória, ela tem que ter a clareza. A clareza é a pessoa entender o que você está falando. Se não tem clareza, a oratória não está boa. Se você explica algo de forma técnica e a pessoa não entende, essa comunicação está com ruído. Essa comunicação não está boa. E não é isso que eu quero. Eu quero uma comunicação boa. Então, eu tenho que adequar a minha linguagem ao meu público. Vou explicar melhor. Vou dar exemplo. Pessoas que trabalham na área de saúde. Eu vou ensinar algo e eu tenho que falar sobre a panturrilha. Só que a pessoa não sabe o que é a panturrilha. Eu vou continuar falando panturrilha e a pessoa que está recebendo a mensagem não me entendendo? Ou eu vou falar batata da perna, que é o comumente chamado, que muitas pessoas conhecem como esse nome. Aí você fica naquele dilema. Eu falo a linguagem técnica e ela não me entende, ou eu falo o que para mim está errado, mas a pessoa vai me entender. Se você quer uma boa oratória, fale da forma como a pessoa entenda. Fale batata da perna. É claro, se você tem um curso, você está com a intenção de educar esta pessoa, você pode ensinar que a panturrilha se chama batata da perna. Mas se é uma mensagem rápida, é uma mensagem que você não tem muito tempo e nem cabe ali fazer explicação, e você quer que aquele público te entenda, fique sem medo de errar o português. Você sabe que você fala certo. Você sabe que o seu português é bom. Então não tenha medo de falar da forma coloquial e te criticarem.
falarem que você está falando errado. Pense no seu público. Se o seu interesse é que o público entenda, o principal é ter a boa oratória, é você conseguir se comunicar de forma clara. Então não tenha medo, fale da forma como as pessoas vão entender. Muitas vezes, em aulas, você precisa ser redundante para o aluno te compreender. Na linguagem técnica, isso é errado. Mas na aula, se você entender que o seu aluno tem aquela necessidade, se você não falar daquela forma, ele pode não entender aquele ponto, seja redundante. Não tenha medo de cometer esses pequenos erros. O importante é você saber a parte técnica. Esses pequenos erros não tem problema. O importante é você não estar aqui me procurando para aprender português. Se você estivesse me procurando para aprender português, eu ia te dizer, está errado. Mas como você está aqui para melhorar a sua comunicação ela tem que ser direcionada para o seu público. E se o seu público não entende o que você está falando, você não tem uma comunicação boa. Por isso, a comunicação vai haver esses vários modelos de comunicação de acordo com a quantidade de públicos que você quer atingir. Você pode ter horas que você vai falar com aquela norma culta, totalmente alinhada, e vão ter momentos onde você vai falar de uma forma mais descontraída. E não há problema nenhum nisso. Então, dito isso, entendido isso, vamos falar sobre o nosso módulo 4 no curso. No módulo 4, nós tratamos os diferentes tipos de público. Então, nesse módulo, vão ter várias aulas, cada aula direcionada para um tipo de público, e ali vocês vão compreender um pouco de como pode ser passado a oratória, passada a comunicação para certos tipos de público. Só que, por mais que eu faça um módulo para diferentes tipos de público, ninguém vai pegar e vai copiar a minha comunicação. Não tem como, porque vocês têm características pessoais diferentes. Se vocês forem assistir essa aula aqui, que eu estou começando um conteúdo, provavelmente para quem não tem conhecimento ou tem pouco conhecimento nessa área, eu preciso passar de forma mais devagar. Eu estou fazendo uma explicação geral aqui para vocês. Se vocês pegarem uma aula de algum módulo, onde vocês já têm familiaridade com o conteúdo, eu já estou acelerando mais. E isso vai acontecer. Vocês vão medindo, vocês vão sabendo. Aquele conteúdo ali, eu tenho que falar mais devagar, porque é um conteúdo técnico, aquele público não entende tanto, e eu preciso falar devagar para eles entenderem melhor. Vai chegar outro momento que você vai falar, isso aqui eles estão afiados. Vou colocar velocidade que essa aula aqui não tem brincadeira. Vou falar mais rápido. Isso você vai sentindo de acordo com o seu público. Fora isso, tem suas características pessoais. Eu falo rápido, normal. Essa aula aqui eu tô falando bem devagar, mas em outras aulas vocês vão ver que eu falo muito rápido. Já outras pessoas, um vai falar mais ou menos naquela média, o outro vai falar bem lento. E cada um vai colocando a sua comunicação de acordo com o que o seu público espera e de acordo com o que o seu público entenda. Eu vou colocar referências para servir de base, para vocês pegarem aquilo como exemplo e falar, isso aqui é legal, isso aqui eu já não consigo, porque está muito rápido, a minha comunicação vai ser mais devagar. O importante é vocês verem entonação, emoção, forma de colocar a voz, isso sim, isso dá para vocês trabalharem bastante e melhorar focando no seu público. Então, entendido tudo isso, essas são as bases do curso de oratória, são os 4 módulos que nós trabalhamos, e eu vou abrir um parêntese para falar só um pouquinho das gírias e do sotaque, que é uma dúvida de muitas pessoas. Primeiro, quanto às gírias.
Se você utiliza gírias, elas têm que se comunicar com o seu público. Não adianta eu utilizar gírias que para o meu público soem estranho. Da mesma forma como eu não posso chegar com uma linguagem técnica num público que é cheio de gírias. Então, essas gírias têm que se comunicar com o seu público. Caso você queira utilizá-las, se o seu público também costuma falar assim, não tenha medo, não tem problema. Você está se comunicando com aquele público que fala daquela forma. Então, a utilização de gírias vai se basear nisso, na comunicação com o seu público. E outro ponto é o sotaque. O Brasil é um país de dimensão continental, é um país enorme. E cada estado tem suas peculiaridades. Vocês podem notar na minha fala, que eu sou do Rio de Janeiro, e nós aqui falamos escrita, puxando o S e o I, a gente fala costume, quando sabemos que é costume. Então, essas palavras, elas são colocadas da forma como nós utilizamos com o sotaque. O pessoal do Sul tem um sotaque diferente, o pessoal do Nordeste vai ter outro. Quando você fala com o sotaque, é diferente de você falar errado. A pessoa que está te ouvindo, ela sabe que é o seu sotaque. É diferente quando eu falo brusa. A pessoa sabe que o correto é blusa. Mas quando eu falo escrita, muitas vezes eu tento me policiar, mas nem sempre é possível. E quando eu falo assim, a pessoa entende que é o meu sotaque. Não adianta você se travar, porque as pessoas vão perceber que você está falando com sotaque, que o seu sotaque é errado. Não tem isso. O sotaque, realmente, perante o português correto, a forma de falar não está correta, mas percebe-se que isso não está intrinsecamente ligado ao erro de português em si. Isso é mais o erro na comunicação que todas as pessoas naquela dimensão daquele estado provavelmente vão ter. Então, isso é facilmente entendido e não precisa você travar em relação a isso. Porque muitas pessoas gravam e na hora que vão ver o vídeo e percebem o sotaque, ficam com medo de postar, ficam com medo dos julgamentos. Mas isso não é um erro por você não saber falar a palavra correta. Isso é uma consequência da localidade em que você reside. Dito isso, não fique com medo do seu sotaque. Não deixe de gravar por causa dele. Se você entender que você quer perder esse sotaque, comece a trabalhar em cima disso. Mas isso não é empecilho para que você comece a gravar, para que você comece a colocar os seus vídeos na internet, para que você comece a trabalhar no mundo digital. Assim, vamos encerrar esta masterclass. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem que eu respondo.